nas promessas do meu Salvador, cantarei. Amém. Bom, os irmãos estão com o Juízes 10 aí aberto. Eu vou ler do versículo 1 ao 5 somente. Depois eu vou pular para os Juízes 12, vou em sequência, tá? Quando acabar o 5, vou pular para o capítulo 12 e vou ler do 8 ao 15. Tá? Os irmãos acompanham aí a leitura. Diz assim a palavra de Deus então. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Vamos lá para o capítulo 12 agora, do 8 ao 15. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém, e tinha este 30 filhos e 30 filhas, que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Iliel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Iliel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, da terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Que o Senhor, então, abençoe a leitura dessa palavra, amém? Antes de começar a aprofundar um pouquinho nesses personagens, né? Aqui eu vou falar dos juízes menores, tá? Eu vou falar um pouquinho dos juízes menores, todos juntos, e vou falar um pouquinho de uma conclusão, mais ou menos assim, do livro de Juízes. Nos próximos eu vou abordar os dois últimos, que seriam Jefté e Sansão. Então quem são esses juízes aqui? Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdom. Mas antes de falar, eu só vou pedir um perdão público aqui, porque no domingo passado o Samuel me perguntou e eu respondi assim só respondi, né? Ele falou, o que é éfode? Eu falei, é um ídolo que ele colocou lá. Mas na verdade éfode, apesar de ser posto como ídolo ali, éfode portanto, é uma veste, né, sacerdotal. É que naquele caso ele não vestiu. O éfode em si não era um ídolo. Depois todo éfode era... Não. O éfode não era um ídolo. Aquele éfode foi posto como ídolo. Depois os irmãos leem de novo lá, que ele colocou lá na cidade para as pessoas se perverterem. É uma vestimenta sacerdotal e é bíblico, era para eles usarem mesmo, tá? O segundo esclarecimento é sobre Abimeleque, que eu falei na semana passada, que eram os apóstolos, né? E aí as pessoas falam, mas só os apóstolos, me perguntaram, né? Só os apóstolos tomam para si uma honra que não é deles, um título que não é deles? E aí eu falei, não, realmente tem muitos outros Abimeleques por aí, né? Por exemplo, a Bíblia proíbe que sejam chamados de rabi. Jesus falou que ninguém deve querer ser chamado de rabi. Então todos os rabinos, não existe rabino hoje, tá? Então os rabinos são também uma espécie de apóstolos de Abimeleque. Diz que ninguém pode ser chamado de pai, e aí você inclui todos os padres também, inclui o Papa também, né, que se denomina vigário de Cristo, substituto de Cristo. Então todos esses são servos do diabo, tá? Papa, italiano também, né, sei lá, em latim, enfim, significa pai. Eu vou agradecer a água, obrigado pela água, vou até beber um gole em homenagem à água. Muito bem. Então não é exclusividade dos apóstolos, tá? Tem muitos títulos proibidos pelo Novo Testamento que os homens de hoje fazem questão de requerer para si.
Dito isso, quando a gente leu a história desses juízes aqui menores, né? São 5 juízes em 13 versículos. Muita coisa, né? Você vê que eles são inseridos no meio do texto, entre grandes histórias de juízes falando da decadência moral, da sociedade. De repente, insere 2, de repente, insere mais 3. Eu pergunto algumas coisas. Nós sabemos quem são eles? Fica claro pelo texto, quando você lê a história deles, a gente sabe o que eles fizeram, a história deles ali. Alguém aprendeu alguma coisa nessa leitura aqui deles? Não, né? Passa batido. Nós não sabemos. Tem muita tentativa de tentar fazer ligações com ele, porque aqui, esses nomes que nós encontramos aqui, Tola, Issacar, se você for procurando nas genealogias, você vai encontrar esses nomes lá. Especificamente, tem um Tola, descendente de Issacar, lá em Gênesis 46, e o pessoal diz que é o mesmo, mas não é, tá? Porque lá em Gênesis 46, eles estão entrando na terra do Egito. Então, passaram 400 anos e tudo mais, não pode ser a mesma pessoa. Muito bem, só para esclarecer. O que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia não fala quem são esses caras. Ela fala aqui, nesse texto que a gente leu. E quando a Bíblia faz isso, ela entende, Deus, na sua sabedoria, colocou esses personagens aqui e entendeu que estas informações que estão aqui, essas poucas informações, são suficientes para a nossa compreensão. Amém? Amém? Amém. Esses homens viveram anos, fizeram muitas coisas, conquistaram territórios, sei lá o que eles fizeram. Mas Deus não julgou interessante para nós, hoje, colocar essa história na Bíblia. Amém. Então, o que quer que esteja escrito aqui, dentro das suas limitações, é o suficiente para que nós aprendamos aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Amém. Amém. E o que nós sabemos? O que nós sabemos? Primeiro, o que chamou a atenção quando a gente leu isso aqui? Quando a gente leu esse texto, algo chamou a atenção? Nossos olhos prestaram atenção no texto? Alguma coisa chamou a atenção? Alguém tem algum? Sim. Não? Ninguém? Sim. Muito bem. Eu vou falar algumas coisas. Nós sabemos que a Bíblia deu ênfase às famílias desses homens. Então lembra que lá no início, quando eu falei sobre a decadência moral, eu falei sobre isso, né? Quando Deus se preocupa em colocar de quem ele era filho, descendente de quem, da tribo de não sei o quê, fazer certas especificidades sobre a pessoa, demonstrando com isso a origem da pessoa. A origem era uma pessoa de família, uma pessoa respeitada. Então esses homens, todos eles, são homens de boas famílias. Mas isso não é o que mais chama a atenção. O que mais me chamou a atenção é a única informação que o texto dá sobre eles. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas todos eles têm aí uma média de 30 filhos. Perceberam? 30 filhos, né? Um tinha 30, o outro tinha 40, com 30 netos, o outro tinha 30 filhos e 30 filhas, e foi buscar as mulheres lá para casarem com seus filhos. Então isso é algo que salta aos olhos. Vamos ler de novo, ó, versículo 1, capítulo 10, versículo 1. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, aqui falando da sua origem, né? Filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Então tentou identificar ele como sendo assim, uma pessoa notória. E aí, mais à frente, no versículo 4, diz assim, e tinha este 30 filhos que cavalgavam, aqui falando de Jair, né? Cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamaram Evote e Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Lá no capítulo 12, versículo 9, também fala isso, ó. E tinha este, Ibzan, né? E tinha este 30 filhos e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Também no versículo 14, e tinha este 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. O que esses textos, então, têm a nos ensinar? O que essa inserção no meio da história de uma derrocada social,
da sociedade caindo em ruínas, a igreja, vamos dizer assim, já aplicando, toda ela desfalecida, corrompida aos poucos, de repente lança esses nomes no meio dessa história. O que isso nos traz à mente? O que isso nos ensina? Vamos tentar entender por que esses nomes estão lançados assim no meio, tá? Lendo esses textos, dá a impressão de que esses homens foram maus juízes? Dá essa impressão? Não. Parecem nada de mal, né? Quando a gente vai ler a história lá de Gideão, de Débora, o texto dá ênfase aos erros deles. Nesse caso, dá a sensação, eles podem ter sido maus? Talvez sim. Mas ele não se preocupou em trazer à tona os erros desses homens. E aí eu pergunto, quando você vai lendo as histórias, você vai vendo grandes coisas que eles foram fazendo, né? Grandes milagres, juízes, né? Grandes manifestações de Deus. A gente acabou de ler a história de Gideão ali, Gideão lá tocando as trombetas, lá a música, o pessoal vencendo sobrenaturalmente as batalhas. Todos eles têm algo assim muito especial. Desses homens, o texto traz alguma coisa de sobrenatural na vida deles, grandes vitórias, alguma coisa. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Só eu que não percebi ou os irmãos perceberam? Eu não percebi nada. Não tem. Ou seja, esses não são homens nem muito maus, nem muito bons. Certo? E o que isso faz deles? Uma pessoa que não é nem muito má, nem muito boa. É o quê? Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Esses são o que fica claro para mim nesse texto é que está se tratando de homens comuns, homens normais, como eu e você, aqui, pessoas normais. Porque, na verdade, se você for fazer um apanhado aqui da nossa sociedade hoje, imagina Deus construindo a Bíblia hoje, tá? Vamos explicar. Imagina que Deus estivesse construindo a Bíblia hoje, que não tinha Bíblia, e Ele vai pegar os exemplos da nossa sociedade aqui, tá? Para criar uma Bíblia. Ele vai falar do Francisco? Não vai falar do Francisco. Ele vai falar dos figurões que vão pervertendo a sociedade e vai pontuar quando que o negócio começou para a coisa acontecer e tal. Se ele for falar de um Francisco, vai falar assim. Não, tinha lá um Francisco lá, que tinha uns filhos, então, e é isso. Ou seja, é um cara normal, porque igual a mim, tem um monte. Igual a vocês, com todo respeito, tá? Não é diminuir ninguém, não. Tem um monte de gente comum nas igrejas, na sociedade, gente que não chama atenção, gente que vive uma vida comum, do dia a dia, uma vida normal. E isso é precioso para nós. É muito importante para nós. Essa é uma mensagem bem rapidinha que eu vou fazer para os irmãos, porque os textos é bem curto, né? Por que isso é tão precioso? Porque é fundamental, muito importante, no meio da sociedade, que tenham homens normais, tá? À medida que a sociedade vai se destruindo, à medida que a sociedade vai se corrompendo, é preciso ter homens normais. Porque a gente tem muito medo da sociedade. A gente, não, vai ficar o caos, não vai ter como criar filho, não vai ter como casar, não vai ter como fazer não sei o quê, não vai ter como fazer isso, aquilo, outro, porque eles estão perseguindo, está todo mundo corrompido, adorando o éfode e fazendo aquela coisa toda, e Abimeleque assumiu, está cheio de apóstolos, cheio de papa, cheio de padre, cheio de rabino, está influenciando tudo, não tem como mais. Tem sim, tem homens normais no meio disso tudo. E assim há de continuar até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Não vai ter nada de... A não ser que Jesus Cristo volte e ponha um fim logo no tempo dele, quando ele quiser. Até lá, meus irmãos, a gente tem que viver a vida sendo normal, casando, tendo filhos, ensinando nas igrejas, à medida do possível. Amém. Aí eu pergunto, beleza, como então, à luz desse texto, nós podemos destacar quem são os homens normais? Quem são os homens que nós podemos considerar, de certa forma, bons para o nosso convívio, que vão acrescentar na nossa vida espiritual,
homens que vão edificar de repente, nos ajudar no processo de edificação mútua. Como que a gente faz para identificar isso nessa sociedade? Ou seja, pessoas minimamente confiáveis. Bom não tem ninguém, mas minimamente confiáveis. Como é que a gente faz para discernir nesse mundo louco, nessa sociedade corrupta que nós vivemos? Estes homens têm filhos. Homens que têm filhos são homens normais, porque na nossa sociedade de hoje, os homens não querem ter filhos. Os homens não querem ter filho, as mulheres não querem ter filho e vão assim ensinando para os outros: não, vou ter filho nesse mundo horrível, não quero ter filho, não, é muito dinheiro, não, é muito gasto. Mas aqui, Jair teve 30 filhos. Estava mais fácil ou mais difícil para ele do que para a gente? Mais fácil. Mais difícil, né? Eles não tinham colchonete, eles não tinham sofá, eles não tinham ventilador, ar-condicionado, eles tinham que plantar lá na terra, né? E, na verdade, a sociedade que a gente está lendo aqui estava mais pobre. A gente acabou de ver na história lá de Abimeleque estava governando sobre o povo. Então, esses homens estavam vivendo uma situação, não tinha médico, plano de saúde, nada disso. Também não tinha que pagar por isso, né? Por esse lado. Não tinha que pagar por nada. Nada disso. Mas lá estava Jair tendo 30 filhos. A Bíblia não diz se foi com uma esposa só, 2 esposas, mas foram 30 partos com os quais ele passou e conviveu. Dá tempo para um sujeito que tem 30 filhos descansar? Não. Dá tempo para um sujeito que tem 30 filhos e 30 filhas descansar? Não. E 40 filhos e 30 netos? Não. Não tem pausa. É direto ali, ó, direto. Confusão, bagunça. Esse cara devia ficar doido. Ele devia ficar tão doido que deixava algumas coisas falar: cara, imagina como é que isso é disciplinar para nós. Hoje as pessoas querem ter um filho só. Não, vou ter um filho só. Olha, essa água foi previdencial. Desculpa, me engasguei. Hoje as pessoas querem ter um filho só, né? E por quê? Não, porque eu quero dar as melhores condições. Eu quero fazer as melhores coisas para eles ali. E aí quando você vê pais de um filho só, desculpa quem tem um filho só, né? Mas pais de um filho só, você vê que não é normal. Não é normal, a relação deles não é normal. O filho domina sobre a família. Domina, controla tudo, a vida vive em torno daquele filho ali. Eles vão atender todas as necessidades daquele filho e tudo mais. Eu tenho, por exemplo, quando as pessoas falam comigo assim: nossa, você tem 3 filhos, tem tanto trabalho? Eu falo: não, trabalho eu tive no primeiro. No primeiro eu tive muito trabalho. Por quê? Porque no primeiro a gente passava álcool em gel no quarto todinho, porque a criança, né, engatinha, aí bota a mão na boca. Aí todos os brinquedinhos passava o alquinho e secava, e aí tinha uma banheirinha tinha um termômetro que era um patinho, que ficava lá para medir, e não podia fazer o negócio com a porta aberta, fechada, porque ia ter choque térmico no banho da criança e tal, aquela confusão. Aquilo dava um trabalho absurdo. No terceiro, quando ele vem ao mundo, ele toma banho frio, no chuveiro. Às vezes ainda bota sentado no banquinho lá e fala: Samuel, dá banho nele. Oh, que bênção! Muito mais fácil. Difícil é ter um filho só. E aí você tem uma sociedade cheia de gente com um monte de filho. E hoje, como eles demoram para ter filho, é tudo filho da minha velhice, né? Como diz lá, né? É aquele filho amado. Aquele amor daquele filho lá, o único, que não tem ninguém para dividir a atenção dos seus filhos. E aí, o que acontece? Os homens vão se enfraquecendo, vão ficando mais e mais carentes e vão demandar das suas esposas, dos seus maridos, o mesmo tipo de atenção que eles receberam da mamãe e do papai. E vão conseguir isso? Não vão conseguir. E vão se frustrar, porque ainda tem, para piorar a situação, a ideia de que casamento é para fazer a pessoa ser feliz. Irmão, casamento faz alguém feliz? Não.
Faz não, desculpa, tá, Carla? A construção da vida conjugal nos enriquece, nos satisfaz, mas é uma caminhada. Então eu vou crescendo, eu caso, eu vou tendo filhos, eu vou me sentindo realizado no processo. Mas tem um monte de briga no meio do percurso, tem um monte de confusão naquilo ali, no processo. Se você esperar que a outra pessoa te faça feliz, não casa. Senão vai ter igual um pastor de uma igreja aqui na nossa cidade que aconselhou um amigo meu, a esposa de um amigo meu, larga esse cara, tal, não sei o quê. E aí você vai vendo essa coisa e ela largou mesmo. E casou com outra pessoa. E o meu amigo lá, deprimido, arrasado, porque perdeu a mulher, ficou longe das 2 filhas, por um conselho herege. Como é que você fala isso? Larga o seu marido, larga a sua esposa. Você pode até orientar, ó, dá menos atenção, dá menos, mas o casamento é sagrado. Muito bem. Então, como é que você percebe homens confiáveis, minimamente confiados? Seres humanos, homens e mulheres que encaram o desafio de ter filhos. Eu falo isso para os meus filhos. Quando vocês crescerem, vocês vão casar e vão ter filhos. Amém. Tem que aprender isso. Vão me dar netos. Eu quero ser avô. Eu quero estar lá cavalgando com meus 30 netos em cima dos jumentinhos lá. No nosso caso, da Kombi. Todo mundo junto lá na confusão. E o outro detalhe importante é a família. A família. Então, por exemplo, nós vimos aqui um detalhe também curioso, que a gente está quase chegando nisso aqui, tá, irmãos? Não sei se já chegou. Que fala aqui, ó. Perdão, estou lá no capítulo 12. Versículo 9. Tinha este 30 filhos e 30 filhos que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos. O que isso aqui está dizendo? Que esse aqui, Ibzan, ele arranjou o casamento dos seus filhos. Arranjou. Hoje, se eu falar isso, ó, a gente tem que arranjar. Soa como o quê? Maluco. Totalmente antissocial. Mas na verdade, não dá para fazer isso, beleza. Mas a gente tem que zelar muito. Tem que ficar em cima, vigiar, orientar, excluir pessoas mesmo. Tem que falar, olha, essa pessoa não serve por causa disso, daquilo outro, porque a família não tem meu Senhor. E como você faz isso aqui? Do jeito que o texto disse aqui. Como é que o texto disse? Fulano, vamos voltar lá, ó. Tola era filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, habitava em Samir, na montanha de Efraim. Ou seja, é preciso conhecer a família. Conhecer a família. Ah, ele é filho de fulano, neto de fulano, fulano era cristão, não era cristão, não sei o quê. É preciso saber para poder, sim, aí sim, orientar o casamento dos nossos filhos. Pensa nisso, porque eles ainda são crianças, né? Mas cabe a nós fazer como Jó, estar sacrificando, orando, entregando a Deus a vida deles. Amém. Jó fazia isso e isso foi computado a ele como parte da sua justiça. Ele era um bom e reto porque fazia isso, porque mesmo quando os filhos lá faziam festa, ele estava lá sacrificando a Deus e oferecendo a Deus. Então, filhos e família são prioridade na nossa sociedade. Prioridade. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então tá bom. Vamos pro reproduzir, tá? Irmãos que ainda tem condição aí. Filhos. O que é ter condição? O que é ter condição? Saúde, né? Saúde. Idade, nem idade, né? Porque Sara teve filho lá, né? Exatamente. Muito bem. Bom, isso sobre esses personagens aqui é tudo que tem para hoje, sobre esses personagens. Eu vou avançar agora um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente está tratando a derrocada da sociedade, a gente está vendo isso. E no meio disso tudo tem que ter gente normal, gente com quem você possa confiar, gente com quem você possa... Isso está acabando, gente, isso está acabando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na nossa igreja. O Hugo se converteu, aceitou Jesus, né? Ano passado. Antes disso, Roberta
crente, casou-se com ele. Nunca foi, da parte dele, algo muito absurdo. Ele não era, sempre foi assim, tinha alguns valores, como por exemplo, a ideia de casar, de ter filho, de cuidar da família. Era uma coisa inerente dele. Isso está acabando. Gente que não é da igreja, que foi bem educada, está acabando. Não tem mais a possibilidade. A Carla, quando eu a conheci, era ateia. Se converteu, beleza. Mas ela já tinha alguns princípios que me fizeram me atrair a ela. Eu enxergava nela parte de Provérbios 31. Depois eu tive que moldar, né? Mas parte de Provérbios 31 eu já identificava ali. E falei, não, essa vai ser a minha esposa. Mesmo não sendo ela cristã. Isso está acabando, gente. Está acabando. E o pior, está tão acabando que ser crente não é mais suficiente. Ser crente não é mais suficiente, porque as igrejas estão tão corrompidas que o fato da pessoa ser crente ou não pode significar tanta coisa, que tem que ter os princípios. E um dos princípios que você vai identificar na pessoa, vou falar uma coisa para você aqui, todas 100% das meninas de 20 e poucos anos que dizem que não querem ter filhos não foram bem educadas. Quer ter filho? Não? Não foi bem educada. Então, sinceramente, não é para ficar chateado, não. Todas, não é normal. Não é normal. A mulher cresce, passa metade da sua vida com ciclos gestacionais praticamente, que são interrompidos quando ela é engravida. Deus deu a menopausa para cortar o processo. Então, uma menina de 20 anos corre contra o tempo. Se ela não tiver filho, com 40 anos está perigoso para ela ter filho. Se ela tiver filho antes, não está mais perigoso, mas com 40 está. Então não é normal alguém que corre contra o tempo na construção da família falar assim, não quero ter filho não, eu vou construir minha carreira, vai chegar aos 35 e vai querer correr atrás de tempo perdido. Muitas largando carreira, às vezes sem casar, sem ter nada, e vai ficando sozinho. Isso não é normal, não é saudável, está errado. Amém. Está errado, está errado. Então, poxa, eu sou apaixonado, sou adolescente, apaixonado pela menina. Aí a menina não quer ter filho de jeito nenhum. Não é para casar. Amém. Amém? Beleza. Vamos aos paralelos então. Beleza. Então nós estamos tratando aqui da derrocada da sociedade. Eu falei isso desde o início. Como é que a gente identifica então? Como é que vai acabar a sociedade aqui de Juízes? Vamos fazer os paralelos agora do iniciozinho, né, da introdução, para o final. Vocês vão ver, não sei se vocês já leram, todos leram o livro de Juízes, acredito que sim. Depois de Sansão, quem é o próximo juiz? Deixar a pergunta aí. Não tem. Acaba em Sansão, tá? Acaba em Sansão. Vai começar a falar um monte de coisa e tal. Beleza. E nós vamos entender um pouco o porquê disso aí, tá? Vamos lá começar no capítulo 1 agora. Vou fazer os paralelos, né, do início e do fim. Rapidamente, porque tem a introdução e depois a gente vai fazendo passo a passo. Então, Juízes capítulo 1, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: como é que começa o livro, a história? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Irmãos, os cananeus aqui representam quem? Os povos, tá, que estavam na terra prometida, que não eram da terra prometida. E aí, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, eles vão ter que conquistar a terra e tem que enfrentar os cananeus. Então, Israel, devolve essa Bíblia aí, filho, por favor. Vamos saber, essa Bíblia aí é errada. Israel, unido, tinha um inimigo em comum que era o mundo, né? O povo de Deus, o inimigo comum que era o mundo. Agora vamos para o final, tá? Capítulo 20. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Agora no capítulo 20, versículo 18. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós, a mesma pergunta, subirá primeiro a pelejar contra quem? Os filhos de Benjamim.
Aí eu pergunto, Benjamim representa o mundo aqui? O que vocês acham? Esse cara sim, porque o povo estava todo desviado de Benjamim, Não representa o mundo. estava fazendo coisa para... Benjamim faz parte das tribos de Israel. Capítulo 20, versículo 18. Os benjamitas faz parte, eram tribo. Não, estavam em pecado. Mas não eram do mundo, não eram o mundo, eram filhos de Deus que pecaram. Mas vamos ter isso em mente, ó. Começa o texto, olha que interessante. Quem dentre nós, unidos, vamos avançar contra os cananeus? Termina o livro de Juízes dizendo, quem dentre nós vamos pelejar contra Benjamim? Então esse é um primeiro indício de que a sociedade está no caos. É a divisão pelo pecado, já se introduziu na sociedade, dentre os cristãos, e a divisão no sentido de guerra. Os homens que deveriam ser de Deus estão totalmente em pecado, e os outros homens que também deveriam ser de Deus estão totalmente contra o próprio povo de Deus. Esse é o primeiro indício, só para a gente traçar o paralelo. O segundo, e aí volta lá para o capítulo 1, o versículo 3 diz assim, ó. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. O que tinha no povo aqui? Uma união. Então as igrejas, elas eram unidas no mesmo propósito de atacar ali, no caso, os cananeus. Lá onde a gente está, a gente vai ver que Judá que vai atacar os benjamitas, a tribo de Benjamim, vai ser o primeiro a subir, mesmo Judá. Ou seja, não há mais uma união. Por que eu estou dizendo isso? Que é importante. É para ter comunhão entre todos que se denominam crentes? Claro que não. Claro que não. Mas eu vou dar um exemplo. Nós somos batistas, certo? Somos batistas tradicionais. Essa semana aí, semana passada, sei lá, teve a notícia do herege Renekiewicz. Vocês acompanharam? Não. O herege Renekiewicz foi excluído, saiu aí da ordem dos pastores batistas, tá? Esqueci o termo que deram lá. Ele não foi excluído não, mas ele foi cancelado, perdeu o direito dele de pertencer à ordem dos pastores batistas. Isso não diz muita coisa não, tá? Mas é interessante que estão tentando. Ele disse que a Bíblia precisava ser revista, disse que precisava incluir os homossexuais na igreja, um monte de coisa, né? E é um herege mesmo, certo? Mas interessante que alguns batistas tentaram ainda proteger a sua imagem. Ontem eu vi a resposta dele, do herege Renekiewicz, e ele estava dizendo o quê? Que não, eu realmente, mas eu continuo sendo batista, porque dentre os princípios batistas tem a autonomia da igreja, né? Da igreja local. Não tem uma hierarquia. Não tem uma hierarquia. Ninguém é superior a ninguém dentre as igrejas batistas. Ninguém pode, a ordem não pode ir lá e tirar um pastor de uma igreja. A autoridade de uma igreja local pertence à igreja local. É assim. É a igreja que decide o seu pastor. É tudo conforme é ordenado mesmo, né? Homens que são avaliados e julgados ali, conforme diz a Bíblia, eles se tornam o pastor daquela comunidade. Então, hoje você olha e fala assim, eu sou de uma igreja batista. Isso soa como? Bom ou ruim? Bom. Ou ruim, tanto faz. Porque no meio da igreja tem um monte de coisa. Tem um monte de gente, tem um monte de herege. Amém. E tem um monte de igrejas boas. Por um lado tem igreja tentando ali defender ainda a convenção e tal. Por outro tem o herege que não, continua sendo batista, está tudo certo e beleza. Entendeu? É assim mais ou menos que a gente vê que a sociedade está destruída. Quando as boas igrejas vão tendo o seu nome manchados. Beleza. Agora vamos lá no capítulo 1 ainda, né? No versículo 21. Já estou acabando já. É só para a gente ver o paralelo do início e do fim. Capítulo 1 e versículo 21. Mas o quê? Vamos lá, vou ler. Mas o quê, Tiago?
Juízes. O mesmo livro, não era para você fechar. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Olha que interessante, né? Aqui a relação com os jebuseus e os filhos de Benjamim. Eles tinham que ter expulsado eles, não expulsaram e continuaram convivendo aí. E agora, olha o que vai acontecer no capítulo 19, versículo 11 e 12. Estando, pois, já perto de Jebus, né, dos jebuseus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Lembrando que os jebuseus estão vivendo ali junto com da tribo de Benjamim. Porém, disse-lhe seu senhor: nós não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Por conta daquela permissividade da tribo de Benjamim, todo o povo sofre, tem que viajar mais quase um dia na hora de descansar lá, viajar horas e horas de viajar, porque a cidade que pertencia ao Senhor, eles deixaram entrar e aí todo o povo sofreu, teve que ir para outra cidade que era deles. Ou seja, pouco pecado, pouca corrupção vai causando destruição na nossa vida, destruição na nossa igreja, destruição na nossa família e destruição na nossa sociedade. É por isso que eu sempre digo, nós somos chatos, graças a Deus por isso. Nós procuramos fazer o que é certo. Muito bem. E agora no capítulo 2, versículo 4, que é o último versículo que eu vou ler aqui, diz assim, quer dizer, o penúltimo. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Então o anjo do Senhor foi lá, repreendeu os israelitas e o povo chorou e clamaram. Agora vamos lá no capítulo 20, versículo 23. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Então, o que a gente entende aqui? O povo chorava antes pelos seus poucos pecados, mas depois teve que chorar pela ruína dos seus próprios irmãos. E mais, por serem eles os executores, por assim dizer, dos seus próprios irmãos. Amém. Bom, o que isso tem para nos ensinar? Quando a gente abre mão de certas coisas, abre mão daquilo que a Bíblia manda, quando a gente abraça o pecado em nossas vidas, sempre tem consequência. E a consequência vem normalmente na nossa própria família. É por isso que Jesus disse que quem não estiver disposto, a abrir mão de pai, mãe, irmãos, não é digno dele. Porque, infelizmente, chegará o dia que nós vamos ter que nos confrontar com essas decisões. Vamos conviver com fulano? Não vamos conviver com fulano? Vamos cortar fulano? Não vamos cortar fulano? E é isso que tem que acontecer. E não é fácil, porque aqui o povo de Israel, a tribo de Benjamim estava totalmente corrompida. O próprio Zé Renato falou, totalmente corrompida. Mas não é fácil você ir contra o seu irmão. É fácil? Não, eles choraram e clamaram ao Senhor: poxa, Senhor, vamos ter que fazer isso contra o nosso irmão? E o que Deus falou para eles? Sim, vocês vão ter que fazer isso. Na nossa vida individual, como cristãos que somos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer, tá? Que eu considero o básico do feijão com arroz. Como assim, básico do feijão com arroz? O básico, que é a comida básica, nossa. O que é o básico do feijão com arroz? Quais são as ordens de Cristo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura,
Aquele que crer, né, e for batizado será salvo. Então é para ir, pregar o evangelho, batizar nas pessoas. Tem muito mistério nisso? Não. Mas hoje todo mundo diz o quê? Não consigo evangelizar, é muito difícil, eu não tenho tal. Por que não tem? Por quê? Por que não consegue evangelizar? Porque não pratica. Não pratica. A Bíblia diz que como ferro afia o ferro, não é isso? Então você tem que estar afiando. O machado cego vai ter, para cortar uma árvore, vai ter que bater muitas vezes. Bater, vai desmigalhar a árvore toda, até conseguir cortar. Mas se o ferro tiver afiado o ferro, se o machado tiver amolado, ele vai cortar mais fácil. Vai deixar menos marcas na árvore e a árvore vai cair mais rápido. Então, está lá em Provérbios, é o ensinamento de Provérbios. Então, nós, como cristãos, temos que evangelizar. Amém. Mas antes de estar pensando em evangelizar, a gente tem que fazer o básico, que é o quê? Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, sermos batizados e comungar em igreja, viver em comunhão. Em comunhão, isso aqui que a gente está fazendo, frequentar a igreja. Até o ato de ir à igreja é hoje questionado. O simples ato de estar na igreja, de criar os filhos na igreja, é hoje questionado. Por quê? Porque assim é o reflexo de uma sociedade que se corrompeu, onde as igrejas não oferecem mais alimento espiritual, que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então os pastores não pregam a palavra de Deus, porque não querem alimentar as ovelhas, não querem escandalizar, não querem perder ninguém. As ovelhas vão ficando doentes, fracas, e as igrejas vão enfraquecendo, e a igreja se torna irrelevante, não é mais importante. Amém? Amém. Vamos encerrar. É só isso a mensagem. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.